Já está no ar. Rose, já está no ar, viu? Já? Já? Já. Passou 4 minutos. Podemos começar então, né? Então, olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a mais uma live do ciclo de palestras do projeto TEA-TEDIC, da Universidade Federal de Tocantins, com o tema Inclusão de Pessoas Autistas no Mercado de Trabalho. E meu nome é Rose Prado, sou mulher de pele negra, cabelos castanhos, estou usando uma blusa azul escura e, ao fundo, uma parede branca com uma parte verdinha. Então, eu estarei mediando essa live e sou professora do curso de formação de especialização em transtorno do espectro autista e tecnologias da comunicação e informação e digitais da Universidade Federal do Tocantins. E durante essa live, nós teremos como colaboradores as intérpretes Camila e Thalita, e gerenciando a live no StreamYard, a professora Neuraci. E eu vou pedir, antes de chamar os nossos convidados, eu vou pedir para a intérprete fazer a sua audiodescrição antes da gente começar, que vai estar colaborando conosco nessa live. Eu uso uma camisa preta. O meu cabelo é Não, é a parte de trás. Pode falar o cabelo. Meu cabelo é afro-negro, bem cacheado, curto, negra. Sou uma mulher negra. A parte de trás. Atrás de mim tem um pano branco. Devagar. Essa é a descrição. Olá. Eu estou usando camisa preta de manga. Meu cabelo é cacheado. Minha pele é branca. Eu sou considerada parda. Atrás de mim tem um fundo branco. Obrigada às intérpretes Thalita e Camila, que vão nos ajudar na condução da live e garantindo acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva. E eu, então, vou passar a chamar os nossos convidados. A primeira convidada que eu vou chamar para conversarmos nessa noite é
a palestrante Nath Souza. A Nath Souza, ela é ativista, autista, escritora, palestrante e influenciadora digital, cofundadora do Vozes do Autismo e membro do Conselho dos Autistas pela Reunida. A Nath Souza é mulher, de pele branca, cabelos negros curtos, e está usando uma blusa branca com um detalhe, né, um desenho em azul e laranja, usando um fone de ouvido e atrás ela tem um fundo branco. Seja bem-vinda, Nath, nessa noite. Obrigada, obrigada a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Como já foi apresentado, né? Meu nome é Nath Souza. Eu descobri o autismo já na vida adulta, aos 31 anos de idade, e desde então eu venho trabalhando, trazendo informação sobre autismo adulto pelo ponto de vista, né, pela perspectiva do autista. Assim eu comecei esse trabalho com ativismo, também com palestras sobre autismo, conhecendo outros autistas e formando grupos onde nós pudéssemos levar para a sociedade também mais sobre o autismo adulto, e trabalho não só escrevendo na minha página, nas minhas redes sociais sobre autismo, fazendo palestras, mas trabalho com estampas também sobre autismo, e envolve também outros transtornos e síndromes, levando essa mensagem da neurodiversidade. Obrigada, Nath. Também convido para se apresentar a nossa convidada Selma Sueli Silva. É jornalista, radialista, youtuber, escritora, relações públicas e pós-graduada em comunicação e gestão empresarial, e mantém o site O Mundo Autista e o canal Mundo Autista ao lado da filha Sofia Mendonça. Seja bem-vinda, Selma. Muito obrigada. É sempre bom, né, a gente estar, mesmo que virtualmente, num ambiente da academia, onde a gente preza muito pelas informações, e nessa nossa área, né, de inclusão, de educação, de ativismo, isso é muito importante. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos ondulados, castanhos claros, tenho os olhos castanhos, estou com uma blusa vermelha, uma gargantilha preta no pescoço, que eu adoro, um arquinho no cabelo também, que eu adoro, sempre quis usar toda a vida, mas só agora que eu consegui um que ficasse legal na minha cabeça. Atrás de mim tem uma estante cheia de livros, com publicações de vários autores, inclusive com publicações minhas, né? São 3 livros, e de minha filha, Sofia Mendonça, 7 livros. E eu estou, assim, empolgada, porque esse nosso assunto de hoje, né, do autismo no mercado de trabalho, é alguma coisa interessante, porque eu, como a Nath, tive o diagnóstico na fase adulta, como diria minha filha, né, mais caminhando para a terceira idade, porque o meu diagnóstico foi há 4 anos, eu estava com 53 anos, agora eu estou com 57, e houve gente que achasse que isso era uma bobagem, que como se quem tivesse com 50, na curva dos 50, não precisasse mais de nada. Ó, você já estudou, casou, trabalhou e trabalha, mas já está com tudo, já tem filha. E, na realidade, nunca é tarde, nem nunca é cedo para a gente se conhecer, e depois do diagnóstico, a minha vida mudou horrores, e eu agora entendo. E como que foi difícil, até escrevi no meu livro, né, na minha trajetória, Minha Vida de Trás para Frente, escrevi sobre isso, as estratégias que eu usei para não ficar louco no mercado de trabalho, que eu não sabia do diagnóstico. Obrigada, Selma.
E agora nós vamos convidar para se apresentar o nosso convidado e palestrante, Fábio Souza, como ele gosta de ser chamado, tio Fazo, bonequeiro, pai do Gustavo, autista, ativista, palestrante, consultor de pessoas com deficiência, designer de personagens, bacharel em designer, e diva barbada do Marca Maria, depois eu quero saber o que significa isso, e fundador da página sobre o autismo, Se Eu Falar e Não Sair Direito. A gente precisa conversar muito sobre isso. Seja bem-vindo, Fábio. A saudação clássica é: olá, gente bonita, aqui quem fala é o tio Vaso e ora bolas, eu sou autista. Eu descobri que eu poderia ser autista aos 35 anos de idade, durante a gestação do meu filho, por causa da minha esposa, que a estranhou, né, pesquisando, falou, eu acho que meu marido talvez seja autista. No ano seguinte, eu consegui meu pré-diagnóstico com a psicóloga, e um pouquinho antes da pandemia, eu finalmente recebi meu tão sonhado laudo. Hoje, aos 38, como foi dito, eu trabalho em várias coisas, né? Sou ilustrador, escritor, bonequeiro, que é minha função desde 2007, através da minha empresa Marca Maria. E atualmente eu tenho dado muitas palestras, lives sobre autismo, consultorias para mercados e outras lojas sobre adequação ao público deficiente, através da startup Inclui. E, como ela bem disse no finalzinho, eu sou a diva barbada da minha empresa. Eu sou um homem negro, de barba cheia, um mini black power, óculos de grau retangulares, estou usando uma camisa rosa chiclete, e ao meu fundo de mim está a minha oficina, com vários pedaços de pelúcias e algumas tranqueiras que não interessam nesse momento. Então, vou deixar aqui a palavra para a querida Rose. Vem cá, mulher, volte. Obrigada, Fábio. Então, nós vamos começar conversando, né, com eles, e nós vamos falar a respeito, né, dessa inserção no mercado de trabalho da pessoa com autista. A gente sabe que atualmente, né, as pesquisas, até as reportagens, elas relatam que a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho ainda é um desafio, não só para as pessoas com deficiência, e aqui em especial para as pessoas com autismo, mas também para os próprios empresários, né, que precisam contratar, e as pessoas que fazem parte desse ambiente laboral. As pesquisas têm apontado que, apesar da legislação, né, assegurar o direito da inserção, da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e tem uma legislação que diz que ela tem direito do total de vagas na esfera pública, principalmente, de 2% a 5%, assim como na esfera privada, que devem ser destinadas essas vagas para as pessoas com deficiência, né? Mas que ainda há uma grande dificuldade em relação a esta inclusão. Por quê? Porque há uma grande discussão, né? As empresas recebem o benefício do governo para assegurar esse direito às vagas. Na hora que as pessoas com deficiência vão buscar essas vagas, as pesquisas apontam que ainda assim elas fazem uma seleção entre as pessoas com deficiência por ordem de preferência. Primeiro preferem, né, contratar pessoas com deficiência física, depois as pessoas com deficiência auditiva, depois as pessoas com deficiência visual, por último, as pessoas com deficiência intelectual e as pessoas com transtorno do espectro autista. Portanto, isso ainda é uma luta. E ainda assim, mesmo com a legislação assegurando esse direito a vagas, né, as pesquisas apontam que ainda há uma grande diferença em relação à questão salarial. Porque entre os tipos de deficiência
há uma diferença de salários, e as pessoas com deficiência apontam que mesmo elas tendo uma formação, ainda assim, elas dificilmente são contratadas para o cargo que daria conta dessa formação delas. E que, mesmo que haja esse espaço, na realidade ainda há uma discriminação, né? E por isso as fazem vivenciar muitas barreiras. Como nós estamos aqui com os nossos convidados, né, que já são pessoas, inclusive, que passaram por uma formação, que já têm uma inserção no mercado de trabalho, eu gostaria que vocês dividissem com a gente, né, compartilhassem essas vivências de vocês. Espera aí, me descobri autista, né? Tenha uma formação, ou tenha uma habilidade para buscar a minha autonomia. E agora? O que vocês estão fazendo e que barreiras são essas que vocês têm vivenciado, né, para assegurar esse direito a vocês na condição de pessoas autistas? E eu começo com a Nath Souza, para relatar um pouco dessa experiência. Bom, acho que a minha vivência é um pouco diferente dali do Faso e da Sueli. Eu não cheguei a inserir no mercado de trabalho formal, né? A barreira já começou na minha formação, quando eu fiz o curso de design de interiores, e chegou um período do curso que eu não consegui concluir por falta de adaptação de provas. Eu não conseguia realizar as provas, embora eu soubesse o conteúdo, soubesse a matéria, eu não conseguia passar por aquele processo ali de que as outras pessoas iriam passar, né? E aí eu pedi para que as provas fossem adaptadas e os professores se recusaram, e aí eu tive que largar o curso antes mesmo de chegar a concluir. E depois disso, tentei concurso público, Polícia Militar, Marinha Mercante, concurso público para hospitais, mas eu não chegava também a nem passar pelo processo seletivo, porque para mim o processo seletivo, ele é feito para pessoas neurotípicas, ele não é adaptado, ele não é feito para pessoas com deficiência, principalmente, no meu caso, eu tenho dificuldade de assimilar o comando das questões. Não que eu não saiba, às vezes, a resposta, mas é que eu não consigo assimilar mesmo o comando, a interpretação de texto, que é muito difícil, até pela mente literal do autista. E eu nunca consegui inserir no mercado de trabalho. Depois da vida adulta, depois do diagnóstico, eu iniciei esse trabalho com estampas, junto com uma amiga, que hoje me ajuda nesse trabalho de divulgar, de venda das estampas que eu produzo, que é a 28 Presentes, que é a parceira, que anda em parceria com a Nath, para tentar fazer da minha habilidade o meu autossustento. Bom, vou marcar aqui o tempo, né, para eu não me perder. Aqui, direitinho. Bom, a Nath trouxe uma questão importante, que já é a formação profissional. Eu passei pela faculdade e não tinha o diagnóstico. E ainda, né, como eu sou a mais velha aqui da turma, mesmo que eu tivesse o diagnóstico, à época, ainda se imaginava o autista com aquele cérebro concreto, cartesiano, para as áreas exatas, aquele cara genial nas áreas exatas. E não, a gente vem descobrindo que o cérebro neurodivergente, ele, assim como o cérebro típico, pode ter aptidão para as áreas de exatas, aptidão para as áreas de humanas e até para a medicina. E eu estava dentro, embora eu tivesse feito o curso técnico de edificações, e eu tenha conseguido trabalhar como técnica em edificações, porque
eu era centrada, eu focava no que eu estava fazendo, o meu compromisso, não tinha que chefe ficar me olhando, me dava tarefa, eu sabia o que eu tinha que fazer, e o meu compromisso, o meu controle de qualidade sempre foi comigo mesma, que era bom, porque então eu me fiz uma boa profissional, mas era muito ruim, porque eu sou muito carrasca, né? Eu sou muito perfeccionista, muito metódica, muito ritualista, e a vida toda o pessoal falou assim, pronto, isso aí é por causa do signo, ela é de virgem. Uma das coisas mais difíceis depois da formação, e quando eu fiz a formação, a Nath falou uma coisa real, na área de humanas, são muitos textos difíceis, muitos filósofos, enfim, muitas teorias da comunicação, mas eu tinha escolhido a comunicação exatamente porque era um ponto que eu não entendia. Então eu falava assim, gente, que mundo é esse? Por que às vezes eu faço as mesmas coisas, falo as mesmas coisas, e as pessoas não me entendem e eu não consigo os mesmos resultados? Aí eu fui estudar para isso, porque eu sempre tive muita vontade de entender aquilo que não tinha lógica, né, para o meu cérebro. Entrei para fazer o curso de jornalismo. E aí, na minha percepção, eu era muito imatura, porque aí eu já criei como regra que o jornalista tinha que saber de tudo. Aí eu fiz primeiro Relações Públicas, que foi ótimo, porque eu fiz com mais 4 pessoas só, então foi tipo uma pós-graduação, me deu muita noção do administrativo, né, dessa organização, que para mim foi fundamental. Continuei com o jornalismo, e depois, quando eu descobri, quando eu tive meu diagnóstico, eu já estava quase aposentando, né? Eu já estava com 53 anos, hoje eu estou com 57, tem 4 anos. E aí eu olhei lá para trás e até falei assim, gente, como assim aos 53 anos? Eu não sou quem eu era e eu não era quem eu sou? Quem sou eu? E mesmo tendo uma filha que foi diagnosticada aos 11 anos, hoje ela está com 24, era tudo muito estranho. Eu revisitei minha vida e escrevi esse livro, né, Minha Vida de Trás para Frente, porque ninguém se transforma em autista. Como assim ia ser uma autista? Eu falava com ela e tudo. Ninguém se transforma. Eu era autista desde que eu nasci, evidentemente. E aí eu vou colocando toda essa trajetória e vou reconhecendo essas características. E por ser autista mulher, a percepção do autismo no feminino é muito diferente e muito pouco conhecida, né? Essa percepção, um diagnóstico muito mais difícil, porque eu, desde de memória de 2 anos e meio, eu me sentia meio estranha, e desde essa época eu comecei a observar, porque eu não entendia, eu tinha que observar, então eu copiava comportamentos, isso aqui assim, a pessoa parece, consegue mais, um resultado melhor, então copiava, passei a minha vida, era muito exaustivo, porque eu passava sempre observando, copiando, às vezes dava certo, às vezes não, e eu não entendia, e eu tinha que ficar pensando o tempo todo. E quando eu entrei no mercado de trabalho, foi uma loucura. Eu me lembro que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, porque eu falei assim, esse povo é muito diferente, eles falam uma coisa na frente da gente, aí chega um colega, eles estavam falando aquilo, se você fala que ele falou, ele diz que não falou, e um pessoal estranho, que parece que só é feliz de sábado e domingo, de segunda a sexta, o pessoal faz tudo infeliz, e aí eu muito jovem, imagino que bonita, um belo dia eu vi um engenheiro, né, meu primeiro emprego foi como técnica orçamentista, com uma conversa muito estranha, e eu não estava entendendo. E eu falei assim, eu não estou te entendendo. E aí ele me olhou estranhamente, e eu fui falar com a minha mãe, e o cara estava me cantando, e como eu não sabia que ele estava me cantando, então eu não dei um chega para lá, ele achou que eu estava topando, enfim. Isso, assim, no lado pessoal e no lado profissional era muito, muito difícil. Foi muito, muito sofrimento. Eu ia almoçar na pensão lá ao lado, no restaurante ao lado, não me sentia integrada, por fim eu levava minha comida e almoçava no banheiro, sozinha. Porque era estranho. Primeiro que era muita informação, e a hora do almoço eu precisava de ver menos gente. Então, vários problemas que a galera que já sabe, né, que está crescendo, ainda bem que autista cresce e aparece, e a gente tem que pensar no autismo adulto, a galera agora está um pouco mais atenta. Depois que eu fui para a área de comunicação, eu queria ser repórter, mas aí eu percebi que não dava para mim. A imprevisibilidade do repórter
Não dava para eu, com todas as minhas estratégias, e eu criei muitas estratégias na vida, mas repórter não dava. E eu fiquei muito triste. Aí eu fui ser assessora de comunicação. Fui assessora vários anos, só do INSS eu fui 10 anos, né? Assessora de comunicação, aprendi muito, fiz muitos cursos, e sim, o autista aprende do jeito dele. E aí, quando eu me senti mais preparada, eu fui, de novo, voltei para o meu sonho, que era um veículo de comunicação, que era uma rádio, a maior aqui de Minas, e fiquei nela 15 anos. E fui demitida porque eu sou autista, mesmo sem saber que eu era autista. Porque, na época das eleições, o apresentador, porque eu não era repórter, mas a questão de falar ao microfone, porque o autista ele pode não saber comunicar, mas, via de regra, ele deseja muito se comunicar, né? E eu estudei comunicação para isso. E se comunicar com os ouvintes é mais fácil, é como dar uma palestra aqui para vocês. Vocês não vão me interromper, eu não vou ter que adivinhar qualquer hora de eu falar, sem interromper a Nath, o Fábio, porque a professora está conduzindo, então da palestra é muito mais fácil. E aí eu fui para a rádio e criei uma relação muito gostosa com os ouvintes, né? Por quê? Exatamente porque, assim, eu não era difícil para mim fazer amizade, mas manter era muito difícil. E aí os ouvintes viraram meus amigos. Mas em 2015, quando da Dilma e do Aécio, eu recebi a ordem, né, de falar mal do PT, de falar sempre mal do Lula. E eu não tinha nada contra criticar negativamente se merecesse, mas eu tinha tudo contra criticar negativamente se não merecesse. Por quê? Porque os meus ouvintes, embora fosse a minha opinião, né, porque eu era jornalista, não era repórter, eu estava ali numa mesa de debate, mas embora eu pudesse fazer isso, eles queriam conduzir, e eu me senti traindo os ouvintes. Nem passou pela minha cabeça, por causa do meu cérebro rígido, que eu podia flexibilizar. Então, eu não ia falar nem bem nem mal de nenhum, né? Porque eu podia fazer isso, mas na minha cabeça não passou, veio só a ordem, e eu falei com o apresentador que já trabalhava há 15 anos comigo, você sabe que eu não vou dar conta de fazer isso. Você não pode me pedir isso. Mesmo que eu te prometa, você sabe que eu não vou dar conta de fazer isso. E aí ele falou assim, então você sabe o que vai acontecer com você, porque não tem escolha. E mesmo sendo a única provedora de casa, da minha casa, eu fui demitida. E aí essas coisas, né, gente, que a gente sempre escolhe, com que olhar que você quer se debruçar sobre as coisas que acontecem da sua vida. E eu sempre tive para mim, e isso o autista é bom, porque a gente cria umas regras, e dependendo das regras que a gente cria, elas são muito favoráveis para a gente, e eu criei que lamentação apaga boa sorte. Então eu fui tentar raciocinar tudo aquilo e depois partir para algo diferente. E aí a Sofia já estava com 18 anos, para quem não conhece, Sofia Mendonça é minha filha, minha parceira no mundo autista, canal, blog e tudo. E o autista ele tem 8 vezes maior possibilidade de ter disforia de gênero, que é não se identificar com o seu sexo de nascimento, do que os outros. E no ano passado, Victor Mendonça passou a ser, então, está fazendo a transição, né, para Sofia Mendonça, todos esses desafios. E foi a minha filha que me falou da possibilidade do meu autismo. Falou assim, olha, mamãe, eu já tentei te falar isso de uma maneira mais leve, mas você não entende, eu vou na real. Todo mundo pensa que eu olhando o tempo, morrendo de medo. Todo mundo pensa no peso que eu sou para você. Porque tudo que acontece aqui coloca na minha conta do autismo. Mas ninguém vê que você também representa um peso para mim. Que nessa relação não sou só eu que estou, né? Eu acho melhor você procurar um psiquiatra. Aí, o quê? Vou no psiquiatra só para te provar que eu não sou autista. Ele falou assim, precisa pesquisar não, porque eu já falei com o meu psicólogo que entende disso, já está tudo aqui, já marquei a consulta e tudo. Lá fui eu achando que ia, então, provar para ele que eu não era autista e tinha transtorno da ansiedade generalizada, TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que aí primeiro você trata isso para verificar se sobra o autismo, né? Porque muita coisa pode mascarar, ainda mais um feminino que é muito difícil. Mas estava lá, o cérebro neurodivergente, e aí eu e minha filha, que também nessa época não, isso foi 2016, mas que estava concluindo
ela está com 24 anos, ela estava entrando para a faculdade de comunicação também, pelo mesmo motivo que eu, porque não teve nem assim, uma condução minha, não, para isso, não. E aí, Nath, pela primeira vez, ela pediu mediação escolar na faculdade, ela nunca tinha tido, porque era muito difícil. E duas coisas que você falou aconteceram comigo também, e com minha filha. A Sofia não teve condição de fazer o Enem. O Enem é brutal, é cruel para o cérebro neurodivergente, exceto se ele tem maior chance se ele for matemático, se ele for um cérebro mais para a área de exatas. Para a área de humanas é cruel. E o concurso também. Eu, com toda a capacidade, quando eu trabalhei no INSS, eu era cargo comissionado, e todo mundo ficava chateado comigo, Selma, você é muito inteligente, por que você não faz o concurso? Simplesmente porque concurso me exauria, quisesse me matar, era só me dar aquelas provas. Gente, é desumano. Tudo que eu passei, por exemplo, no Cefet, né, no Centro de Educação Tecnológica, para fazer edificações, eu passei e fiquei uma semana de cama. O preço era muito cruel. E as pessoas te rotulavam, ai, é toda fresca, ai, é preguiçosa, ai, é frágil. Aquelas coisas que o pessoal, quando não entende, então, se gosta de colocar rótulo, quando não entende, então ama, né? Porque aí apontar o dedo é maravilhoso. Aí eu percebi que tem um mercado de trabalho para pessoa que já sabe que é autista, e tem outro para pessoas que estão aí, tem muitos professores, inclusive pós-doutores que são autistas e que fazem coisas na área acadêmica maravilhosas, mas que em casa não consegue fazer o básico, às vezes. E, inclusive, chega em casa e adora Bob Esponja. Eu adoro Bob Esponja. Então, assim, como é que uma mulher de 57 anos adora Bob Esponja? 3 espiãs demais. Então, são características do cérebro neurodivergente. A mim me descansa muito, né, ver isso. Agora, não significa que a minha vida seja só isso, mas eu preciso disso, né? E aí, e vendo a Sofia, que já tinha o diagnóstico aí, que o pessoal já olhava assim, como se não fosse muito capaz, deixa eu ver, já tá dando meu horário, que eu comecei 19h20, são 33, eu estou com 13, então tem 2 minutos para eu encerrar. Então, a gente fez no Mundo Autista um documentário que vocês podem conferir lá no canal Mundo Autista, que chama Outwork, que a gente entrevistou vários autistas que já estão no mercado de trabalho e pessoas que lidam com a preparação das empresas para dizer que sim, é possível, que sim, se você empregar um autista, se você bancar o empreendedorismo de um autista, que você pode ter surpresas maravilhosas, ganha o autista, ganha a família do autista, ganha a sociedade, o cliente e a empresa. Eu penso, né, e a gente vai poder discutir mais isso, que lá no documentário vocês podem checar que o grande lance é o acolhimento dentro da empresa. Óbvio que a capacitação é muito bacana, óbvio que aprender é muito bacana, mas, quando a gente aprender, e a pandemia eu acho que veio para isso, a debruçar um olhar sobre o ser humano, sem a necessidade de rotulá-lo ou de enquadrá-lo na nossa percepção e na nossa caixinha, ele mesmo vai te dando as possibilidades. Foi assim comigo quando eu não sabia que era autista. Então, as pessoas que trabalhavam comigo sabiam que tinha coisa que eu tinha uma fragilidade absoluta e que tinha coisas que era ponto muito forte. Então, eu soube usar isso e as empresas também. E aí o resultado é muito bom. Aí eu estou olhando aqui, 19h35, deu meus 15 minutos certinho e é isso. Eita, quanta história. Bem, eu sou um caso atípico no meio dos atípicos. É quase uma redundância a minha história. Porque eu comecei a trabalhar efetivamente aos 17 anos
durante a bolha da internet. Eu já trabalhava como designer, antes de ser designer. E eu me lembro que muitas das minhas brincadeiras de infância eram montando empresas. Então, eu era uma criança meio diferente, né? E só que meus primeiros empregos foram que eu consegui por causa da minha mãe, né? Que minha mãe trabalhava em um laboratório de análises clínicas e eu consegui vaga em hospitais públicos como recepcionista e digitador. Imagina só como é que é ter um autista sendo recepcionista. Depois que eu peguei a lógica do processo, foi bonitinho. Mas, no meu segundo emprego, em que eu era designer, e seria uma modéstia, eu sou muito bom no que eu faço, só que eu sou péssimo lidando com pessoas, isso meio que me causou problemas na empresa, porque, primeiramente, eu era uma pessoa que levou bronca, foi chamada na gerência, porque não dava bom dia para os colegas, né? Eu recebi bronca por isso. Depois, as pessoas sabiam que era assim, se você pede alguma coisa para o Fábio, pode confiar que ele vai entregar direitinho o que você precisa quando ele falar. Só que tem aquela coisa de hierarquia, né, que você tem que dar aquela maciada básica, né? E eu nunca fui muito bom de fazer isso. Então, calhou que para algum chefe de alguma área, eu disse que eu faria um serviço, né, quando eu terminasse o que eu estava fazendo. E a pessoa não gostou muito, e eu, do nada, recebi, sem ter nenhum atraso, durante os 4 anos que eu trabalhei naquela empresa, eu recebi uma advertência não, eu recebi uma suspensão de 3 dias. Eu nunca recebi uma advertência de já tive uma suspensão de 3 dias. Então, foi a primeira crise da minha fase adulta, que eu tive que sair de ambulância do trabalho. Eu tive um meltdown, né, um colapso. E desde aquela época eu nunca mais trabalhei para ninguém. Só que o que eu fazia? Comecei a fazer trabalhos de autônomo. Então, eu fui dar aula para adolescentes, para idosos. Eu até montar minha empresa em 2007, Marca Maria, né? Que eu comecei a trabalhar fazendo bonecos e contando as histórias e tudo mais. E assim eu estou até agora. Como as meninas falaram, eu não sabia que era autista e boa parte da minha dificuldade realmente no mercado de trabalho foi oriunda pela minha diferença. E eu optei por ser autônomo, né, ter minha própria empresa, justamente porque eu realmente notei que não dava para trabalhar para os outros e ter que fazer esse jogo que eu não conseguia entender direito, que era lidar com o ser humano e suas peculiaridades, né? Não que eu tenha problema de lidar com o ser humano em si, mas sim fazer aquele jogo que tem que fazer de uma empresa para poder sobreviver. Eu sou péssimo para fazer isso. Eu sou muito sincero e direto para poder, num bom português, ser um puxa-saco, por exemplo. Eu sou uma pessoa que é verdadeira, né? Eu sou fofo, mas eu sou verdadeiro. Então, as pessoas tomam um susto quando me conhecem, porque eu sou muito direto, muito pragmático no que eu faço. Então, de tudo na minha vida que eu fiz, desde a faculdade, trabalhos, eu sempre tive problema de relação com as pessoas. E eu digo que eu lido muito melhor atuando sozinho do que com outros. Não foi por falta de tentar. Eu estou novamente tentando, né? Eu estou trabalhando aqui na faculdade, aqui não, né? Mas na faculdade de Tocantins, como ilustrador agora, fazendo um serviço para educação especial.
E estou gostando muito, porque é uma chance justamente de eu lidar com pessoas diferentes de mim. E também uma coisa muito particular dos autistas, que a gente gosta de fazer tudo sozinho. Então, eu voltei, após muito tempo, não ser a peça principal do funcionamento da máquina, né? Eu faço parte dela. E é muito legal você poder contar com outras pessoas para realizar coisas que você não sabe e poder ajudar as outras pessoas em coisas que você sabe e é bom. Eu só queria fazer um parênteses aqui, porque eu tô meio zoado com tanto som, que é, como a Selma falou, a maioria acha que autista é um ser muito bom em cálculo e tudo mais. Eu tentei, no começo, fazer faculdade de ciência da computação, né, porque na minha cabeça era algo legal que eu tinha que fazer, porque eu não pude ser astrônomo, porque minha mãe falou que eu ia passar fome, e eu acreditei nisso. E eu fui muito mal. Hoje eu sei porque eu tenho descalculia. E no final, quando eu fui fazer faculdade de design, eu me saí muito bem, eu me senti em casa. Então eu sou mais um dos autistas de humanas, né? Eu sou autista da área gráfica, das artes. E isso me fez lembrar que as empresas tendem a querer que a gente meio que se pasteurize, né? Fique iguaizinho. Sendo que, no caso do autismo, você, dando enfoque naquilo que a pessoa é boa, você vai ter um dos melhores funcionários, mais focados e eficientes que aquela companhia pode ter. Porque se você tenta colocar a gente numa função que a gente não foi feito para ela, além de ser uma frustração para nós, pode gerar alguns problemas, né, como a comunicação. Agora, se você coloca um autista para realizar aquilo que ele sabe fazer muito bem, aquela pessoa vai se esquecer do mundo e vai produzir, né? Então, as cobranças que uma empresa tem de socialização, né, são importantes? Podem ser importantes. Mas você quer um funcionário que é amigo de todo mundo, né, que almoce com todo mundo, né, faça piadinhas, se comunique, ou um funcionário que entrega o que você pede, né, ou até mais. Então, quando você é um empregador, você tem que pensar nisso. Se aquele meu funcionário faz muito bem o serviço, ele é ruim na socialização, né, e é autista, ao invés de pensar nele como um peso a ser jogado fora, reflita e veja formas de incluir e acolher aquela pessoa entre os seus, né, funcionários. Porque a gente pode não saber fazer direito isso, mas a gente gosta, a gente quer, né? E se tivesse uma espécie de mediador, né, na empresa de acolhimento, você ia ter um funcionário integrado com a equipe e feliz, porque ele finalmente está conseguindo se integrar, sem se sentir cobrado. Porque se sentir cobrado para interagir socialmente é muito ruim, porque a gente gera uma pressão que acaba nos desviando do foco do trabalho. Olha só que engraçado. Porque a gente tem que se preocupar em fazer uns jogos que a gente não conhece, a gente tem que se preocupar em criar relacionamentos que a gente não entende. Eu conheço história de autistas muito bons no que fazem, que deixaram de ser promovidos porque não conseguem interagir com os outros. Como é que fica? Você vai perder um bom profissional porque ele não interage direito, ao invés de ajudar ele a fazer algo que você sabe bem por nascença? Então fica aqui minha reflexão. Você pode ter uma mina de ouro com alguém do espectro. É só você não pensar nele como os outros. Não pensar nele como uma peça comum da sua engrenagem. Isso é uma peça especial, que tem muito a agregar. E eu vou chamar agora, acho que a Nath e a Thelma novamente. Se eu não cair. Ah, Rosi, voltou! Olá, Fábio.
Ai, que pena, caí aí umas vezes, mas pude ouvir um pouco do depoimento de vocês e com certeza posso falar para vocês que também acompanhando alguns alunos autistas na universidade, eles vivenciam, né, essa falta de esclarecimento por parte dos seus pares para compreender a forma como eles se comportam e que, nesse sentido, né, eles vivenciam muitas barreiras. E as barreiras que mais impactam, né, a vida de pessoas com autismo são as barreiras atitudinais, né? E aí a minha pergunta, né, para vocês, assim, já dizendo que os participantes estão parabenizando a fala de todos vocês, alguns se identificando com o depoimento de todos vocês, como a Luzia se identifica, né, porque é mãe de uma criança com autismo. A Kátia Ribeiro também tem um filho, né, com autismo aos 10 anos de idade. O Daniel se identificando, me parece que o Daniel se descobriu autista há pouco tempo e também tem vivenciado muita discriminação por parte de seus pares nas empresas onde ele trabalhou, inclusive foi alvo de discriminação e, se eu não me engano, demissão. Frente a todas essas experiências, que recado vocês deixariam, né? Já visto que nós temos aqui pais e mães de pessoas autistas e pessoas, né, com autismo, que mensagem vocês deixariam para eles, né, para que eles não desanimem e não parem frente aos desafios que são impostos diariamente para as pessoas autistas e, junto com eles, sofrem os seus familiares? Vou falar então, né? Começar. Tem Silêncio. que levantar a mão. Silêncio. Olha, tudo que a gente não conhece, evidentemente, causa medo. Até aí tudo bem. A gente começa a errar na hora em que a gente para nisso e, ao invés de buscar conhecimento, a gente começa a julgar, a imaginar. Isso serve para educadores, isso serve para a família, isso serve para o pessoal da área médica. Então, eu me lembro que falaram para mim que minha filha ia ser dependente o resto da vida. E aí, eu pensei assim, como é que uma pessoa pode falar o que a outra pessoa vai ser, sendo que essa pessoa não viveu a vida dela ainda? Fiquei intrigada com aquilo, achava assim, por que ele está falando isso? E aí, não que eu fui, assim, eu vou provar que é diferente, porque tem muitos pais e mães que aí começam a, tudo quanto é terapia, tudo quanto é jeito, fazer com o filho. Não é por aí, porque aí, tudo que exagero, gente, tudo que não é no caminho do meio, tira a gente do equilíbrio. E o lance da vida é a gente manter o equilíbrio da gente, porque a gente está aqui para ser feliz e fazer o outro feliz. Então, primeiro, a família tem que conhecer. Segundo, tem que saber o que significa capacitismo para não ser capacitista com o filho. A pobre Sofia vai ser dependente o resto da vida, então eu vou ter que cobrir de carinho, eu tenho que protegê-la dos outros, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Com minha filha, não, ninguém fala assim. Não, eu nunca tive como mãe essa postura. A lei a LBI é maravilhosa, mas ela é suporte. A lei abre a porta. O afeto, no sentido de se deixar afetar, de pensar, o que é isso? Te convida a entrar. Mas é o amor que garante permanecer. Tanto no mercado de trabalho, como na família, ou na empresa, ou mercado de trabalho, família, ou na escola. Por quê? Não é esse amor piegas, não. Esse amor que faz o educador, sabendo que não teve capacitação, querer fazer jus ao desafio de como que eu vou chegar nessa criança diferente. Porque, na realidade, os professores do século XX foram treinados para trabalhar com turmas homogêneas.
Então, assim, nossa, beleza, esse ano eu peguei uma turma homogênea. Os pais vão para o casamento com a perspectiva de ter filhos perfeitos. Meu filho, antes de nascer, se for menino, vai fazer judô, vai fazer isso, isso, isso. O século XXI, e a pandemia, inclusive, está convidando a gente para um pensar diferente, um pensar fora da caixa. Por quê? O autismo é um espectro. Aí você fala assim, Selma, para você, para o Fábio, para a Nath, é muito fácil falar o que vocês estão falando. Mas o meu filho é autista severo. Eu te digo, não. O seu filho, antes de ser... O seu filho é autista. Ele não é o autismo. Então, perceba que o seu filho tem dificuldade de se comunicar. Vá atrás de comunicação assistiva. Vá atrás de algo para dar códigos para o seu filho, porque a linguagem não é a única comunicação. Eu tenho uma sobrinha típica que ela está com 2 anos quase, e ela se comunica tão bem que ela não está precisando falar. A comunicação dela corporal, gestual, de olho, de interação, a mãe dela está desesperada. Eu falei assim, gente, ela não sentiu a necessidade ainda porque ela está comunicando bem. Então, os pais têm que baixar essa ansiedade e falar assim, olha, eu estou aqui com esse serzinho que é o meu melhor projeto, é o meu filho perfeito. Importa-me lá se o filho de outro é assim, se é assado. Aí você debruça um olhar nesse seu filho, e o Fábio falou uma coisa interessante. Se você não olhar para o seu filho com tanto de perspectiva, você vai descobrir até que ele é uma pessoa muito interessante. Ele é diferente, um diferente interessante. Eu tinha hora que eu tinha vontade de estrangular a Sofia com minhas próprias mãos. Real! Porque eu sou autista, eu sei, tem hora que a gente é muito chato. Até porque a gente não consegue comunicar. Antes do diagnóstico, eu brigava com minha mãe horrores. Minha mãe está com 79 anos. Agora a gente está se entendendo. Porque eu falava assim, como é que a mãe não enxerga? Eu não sabia comunicar para a mãe como é que ela ia enxergar. E vice-versa. Agora a gente sabe. Então, tem hora que minha mãe fala assim, pera lá, me sinaliza. Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É isso, isso, isso? Não, mãe. Aí a mãe chega aqui em casa e fala assim, nossa, tá calor, né? Mãe, a senhora quer que eu busque água? Só tá falando isso por quê? Porque muitas vezes eu falo assim, tá um calor lascado, né, mãe? Que saco, eu chego na sua água, você nem me dá... chego na sua casa, você nem me dá água. Ela não pediu. Então, percebam, os pais não ficam angustiados, não. A angústia vai te levar... Ó, se você quiser chorar, chore horrores. Se você quiser gritar, entra dentro do banheiro e grite. Mas não grita perto daquela criança, não, porque o Fábio falou uma coisa também importante, Nath também falou. A gente acredita em algumas coisas. O professor chegou no 6º ano e falou assim, vocês não vão conseguir emprego. Vocês não estudam como vocês não deviam estudar. Ele não sabe o que ele causou no cérebro da minha filha. Ela se considerou desempregada. Então, o professor do século XXI, ele vai lidar com 40 pessoas diferentes. Mas, Selma, como é que eu vou conseguir? Você vai olhar os recursos que você tem. A gente tem mania de não olhar os recursos nem de quem é neurodivergente e nem os da gente. Professor hoje pode contar com agenda, com supervisor, com coordenador, com o núcleo de psicologia da escola, com a família, com o padre, com o pastor, com o YouTube. Tem muito jeito de a gente fazer, se a gente jogar a luz. Foi isso que eu fiz para a Sofia. Embora, às vezes, eu quisesse matá-la com minhas próprias mãos, e, por favor, vocês não fiquem apavorados com isso, não, porque tinha hora que eu entrava em crise com ela. Uma vez, eu mordi a mão dela para ela soltar o comprimido para tomar. Por quê? Porque eu tinha esgotado o meu jeito de comunicar. Eu falei assim, eu mordo, ela abre a mão e eu toco na boca dela. E Sofia, o que fez? Tirou foto e mandou para a família toda. Então, assim, também é a convivência de autista. Então, quando eu falo, quero matar a Sofia, não. Eu chegava num ponto que eu não sabia mais o que fazer. Mas eu sempre joguei luz nas habilidades de Sofia. Me encantava aquela diferença. E aí, eu sou budista, sabe? E pertenço a uma ONG que milita pela paz, cultura e educação. E o presidente dessa ONG é um filósofo pacifista japonês,
que fala assim: a diversidade é responsável pela riqueza dos relacionamentos humanos e riqueza econômica também, porque ela aguça nossa criatividade e ela nos faz crescer. Então, o professor que paga para ver cresce imensamente. O outro vai ficar chorando lá, e vai ficar chorando, e vai aposentar cheio de doença. A mãe que paga para ver vai sofrer? Vai, mas vai crescer horrores. Eu sou muito melhor do que eu era, por causa de Sofia. Então, pumba, também tenho muitas alegrias. Se eu tenho sofrimentos maiores, eu tenho alegrias bem maiores. Então, a diversidade faz a gente exercitar a nossa criatividade e nos dá crescimento. Vocês não estão sozinhos. A Nath tem canal no YouTube, eu tenho canal no YouTube, Faso tem canal no YouTube, a gente tem 1000 formas de obter informações. A gente é uma rede. A gente não está brincando. A gente está aqui para falar assim, tem hora que é horrível. Eu também já saí de ambulância de trabalho, porque tive crise. Mas a gente consegue, se a gente não ficar amassando o barro, culpando a vida, culpando o mundo. E aí a gente descobre os nossos recursos e as nossas possibilidades. E é isso, eu acho que o Fábio disse quando ele falou: olha para o seu filho de maneira diferente, que você vai se surpreender. Bota reparo desde que ele for pequenininho, que ele vai te falar como é que você deve lidar com ele. Isso vale para o educador também, e até para o médico. A Sofia ficava pé da vida, porque o psiquiatra falava comigo, e a Sofia ouvia, como mãe, eu falando um tanto de coisas contra ela. E aí Sofia queria que o psiquiatra ouvisse a ela. Tinha que ouvir a ela. Não fale com o vizinho, com sua mãe, com a diretora, como se aquela pessoa não fosse raciocinar sobre tudo que está ali. Ela pode ter 2 anos ou pode ter 57, como eu tenho, porque também não caiam nisso de achar que terceira idade, a Selma já está velha. Eu estou no tesão danado de vida. Agora que eu sei que eu tenho uma bagagem, eu tenho uma forma diferente de passar. Depois do diagnóstico, eu me conheci, eu otimizei recursos que eu tinha, porque eu acreditei que eu era burra pra caramba, e arrumei mais estratégia ainda para minhas fragilidades. E aí, quando todo mundo começou a me achar assim, maravilhosa, eu falei assim, não sou só eu, não. Tá assim de autista, que eu tô com mais 2. Nesse livro Camaleônicos, foi um livro de reportagem que eu fiz, que tem pós-doutores, tem gente de Portugal, tem gente da Suíça, e tem um tanto de gente aqui no Brasil, do norte a sul, porque nós existimos. E se as empresas debruçar um olhar pela gente, a nossa capacidade de produção, como de todo ser humano, é encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Mas empresa gosta de mandar, igual esse cara aí mandou no Fábio, e queria que o Fábio atendesse. A gente não veio aqui, nem quando a gente está num cargo hierárquico maior, para mandar, não. A gente veio para conviver e descobrir como é que a gente pode funcionar melhor, porque todo mundo tem um brilho único, mesmo que tenha hipersensibilidade, mesmo se der, vamos pôr microfonia aqui, que eu, possivelmente, eu, a Nath e o Fábio vão ficar loucos, mas a gente enfrenta, porque a gente acha que vale a pena estar aqui olhando para vocês e falando assim, tem medo não, sabe? Pode ser diferente da minha trajetória, da trajetória da Nath, da trajetória do Fábio, mas tem jeito e você vai descobrir o seu jeito, as escolas vão descobrir o jeito dela. A única hora que não tem jeito é quando você não tem esperança. O verbo esperançar fala de ação para um mundo que eu acredito muito melhor, uma sociedade digna, inclusiva e mais humana. É para isso que a gente está aqui. É para isso que a professora Rose estuda tanto. E a gente acredita nisso e a gente está construindo isso. Depois dessa, não tem que falar. Nath, você Brincadeira. quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Quero falar. Dar um recadinho que eu sempre falo, que é muito importante, assim. A Selma falou no comecinho, falou, mas meu filho é grau 3, meu filho é grau 2, né? Não é que nem você, se supra-sumo marrom de Black Power, né? Não. Você tem que entender. Eu sempre falo assim, gente, vocês têm que
ver os seus filhos, né, como eles são. Vocês têm que pensar que eles podem de tudo, dentro dos limites deles. A minha mãe sonhava que eu fosse médico ou militar. A minha irmã é médica, né? Eu sou o quê? Eu sou bonequeiro. Então, para ela até entender que que a minha profissão era uma profissão que valia a pena, que as pessoas queriam alguma coisa, demorou um pouco. Então, vocês precisam ver o filho de vocês não pelo sonho que vocês querem, e sim por duas coisas. Meu filho, minha filha, eu tenho que criar, para ser feliz, e 2, para ser o mais independente possível. Porque ao ser feliz e independente, ele ou ela vão buscar os próprios sonhos, sabe? Porque é difícil você tentar fazer algo neste mundo que saia do padrão. É difícil você fazer algo neste mundo em que as pessoas desacreditam em você. Minha mãe falava, você não pode ser astrônomo porque você é péssimo em matemática e vai passar fome. Eu acreditei nisso e não fui fazer astronomia. Aí eu fui fazer ciência da computação para provar para ela que eu poderia saber mexer com matemática. Errei feio. Aguentei 2 anos de faculdade, saí. E foi quando eu passei a me ouvir, que eu me formei em design, né? Que é coisa que eu já fazia antes de entrar na faculdade. Fui um dos melhores da sala, tá? Eu encarei um TCC sozinho, coisa que era loucura na minha faculdade, e tô aqui. Já dei aula na internet pela Educar, eu dou palestra sobre bonecos, dei aula presencial sobre bonecos, eu já fui entrevistado sobre bonecos, então eu fiz um monte de coisa porque eu virei e fui fazer o que eu quis, né? Então, às vezes, você vai falar, mas eu queria que fulaninha fosse engenheiro, advogado, médico como eu, sei lá. Só que essa pessoa lá é um músico. Essa pessoa é um dançarino. Então, você está tentando forçar aquele ser a encaixar numa folhinha que ele não foi feito para encaixar. Vai ser infeliz, vai dar erro. E no caso de autistas não verbalizados, foi o que a Sônia falou. A língua falada não é a única forma que existe. Está aqui a nossa intérprete em Libras. Tá aqui, a nossa intérprete em Libras, né? A minha melhor amiga, ela é autista grau 2. A forma dela se comunicar, porque ela é semiverbal, é o Libras. Porque ela tem dificuldade de falar. Mas tá tudo, tá ouvindo tudo. Adoro escrever e tudo mais. Eu, por exemplo, eu falo que eu sei falar português, inglês, espanhol e GIF. Ai, caiu a luz aqui. Peraí. Rapaz, caiu. Vocês estão me ouvindo ainda, gente? Porque piscou a luz aqui. Estou ouvindo. Então, você não caiu. Então não precisa ligar o 4G. Voltei. Então, a minha linguagem alternativa é imagem. Quem se comunica comigo via chat, eu posso dizer que eu uso muito imagem para falar. Se você me tira imagem, eu simplesmente não sei comunicar muita coisa. Porque as palavras me faltam, não é à toa que minha página, se eu falar, não sai direito. Eu estava aqui para todo um texto para falar para vocês aqui bonitinho, só que na hora H, deu tilt no meu cérebro por causa de luz. Então, saiu tudo troncado. Agora, se fosse por imagem, eu saberia muito bem falar o que eu queria falar. Vocês veem para minha reação, quando as pessoas estão falando, eu estou mexendo inteiro. Então, invistam também em comunicação alternativa para o seu filho não verbal, né? Ele vai achar o meio dele, ele vai achar o meio dela de se comunicar. E usa isso, a fala não é o único meio. Porque nem todo mundo vai conseguir falar, nem todo mundo vai ter a proficiência de Marcel, Sueli. Nem todo mundo vai conseguir improvisar que nem eu improviso, né? Porque eu tenho um problema de dicção. A minha fala normal é bem enrolada, eu tenho que me concentrar muito para falar com vocês. Então, gente,
Acreditem no potencial latente de suas crianças, seus jovens. É a maior coisa que vocês têm. É um tesouro, como minha esposa gosta de falar. É um tesouro escondido. E a partir do momento que você para de querer que ele seja algo que você pensa, e sim deixa aquela pessoa ser quem ela é, vocês vão se surpreender de verdade. E agora vem a palavra, eu passo para a Nath. Eu acho muito interessante, né, quando eu falo com os pais, que eles sempre procuram preocupados com o futuro do filho. E eu sempre falo, o mundo lá fora, a sociedade, ela já vai excluir. O mundo lá fora, a sociedade já vai limitar, né, já vai criar 1000 barreiras. Então, esse pai, ele precisa acreditar nesse filho, acreditar no potencial desse filho. Eu sempre digo, veja a habilidade do seu filho, se é escrever, se é cantar, se é pintar, trabalhe isso, porque isso vai ser a comunicação dele com o mundo, isso vai ser a independência dele através do que ele sabe fazer, e isso vai ser a fonte de renda dele também no futuro, vai ser o trabalho dele. Então, se teu filho, ele pinta, motive, vá atrás de cursos, potencialize essa habilidade. Através do desenho, ele vai se comunicar melhor com as pessoas em sua volta. Através desse desenho, ele vai conseguir expressar as suas necessidades e alcançar também aquilo que ele almeja. Eu sempre falo também para os autistas, né, porque a gente fala muito de pais, mas os autistas aí também estão querendo, muitas vezes, olhar para nós que já caminhamos, que já alcançamos alguns passos, e querer saber se eles são capazes, né? Sempre vejo pessoas me mandando mensagem assim, Nath, eu queria ter a capacidade que você tem. Assim, você tem capacidade, não é? Falta você, talvez, acreditar nisso, buscar isso, a gente não consegue construir nada, ou passar, ou vender nada que a gente não acredite. Então, se a gente acredita em nós, nós conseguimos vender isso para as outras pessoas, com que elas possam acreditar em nós mesmos também. Eu sou muito feliz, né, de poder ter tido pai, mãe que acreditavam em mim. Desculpa, meus pais são falecidos. Mas foram pessoas que acreditaram em mim o tempo todo. Não viu as minhas limitações, não viu o quanto a sociedade me discriminava ou me excluía, o quanto as pessoas não acreditavam, pessoas da própria família não acreditavam que eu era capaz ou do que eu era capaz. Mas a minha mãe sempre dizia assim, para tudo que eu queria fazer, vai e faz. Eu dizia para ela que eu queria ser palestrante, muito antes de eu começar a palestrar sobre autismo. E eu falava, quando eu ia para a igreja, eu falava, mãe, eu quero palestrar. E a minha mãe dizia assim, vai, faz, que você vai conseguir fazer tudo que você quiser. Infelizmente, a minha mãe não pôde viver tempo suficiente para ir a uma palestra minha, mas viveu tempo suficiente, né, para ver uma participação online, e isso deixa ela muito feliz de saber aonde eu podia chegar e o quanto que ela acreditou nisso. Eu acho que eu nem acreditava tanto em mim, mas cheguei a algum lugar porque alguém acreditou em mim, sabe? Quando nós acreditamos, ou quando você, pai, acredita, quando você, profissional, professor, terapeuta, quando você passa a acreditar de fato, de verdade, no seu filho, no seu aluno, na pessoa em quem você cuida, no caso, o seu paciente, coisas extraordinárias acontecem. Sabe por quê? Porque nós começamos a ter confiança. E quando nós caminhamos com confiança, coisas acontecem. É muito difícil você dar um passo inseguro.
você não acreditar que pode dar aquele passo, você nunca vai dar, nunca vai sair da sua bolha de conforto. Então, o que eu tenho para dizer para a pessoa autista, acredite em você. Eu sei que é difícil, porque o mundo não acredita, talvez a tua própria família não acredita, talvez os teus próprios pais não acreditam. Mas a partir do momento que tu começar a acreditar em ti mesmo, essa energia que tu vai lançar para ti, ela vai começar a mudar toda a engrenagem que está ao teu redor. Para os pais, acredite no potencial do teu filho, mesmo que o mundo lá fora diga que ele não é capaz, mesmo que alguns profissionais vão chegar contigo e dizer assim mesmo, ei, teu filho não tem chance, não tem desenvolvimento, não tem capacidade. Ignore isso, não ouça. Seu filho é capaz, ele é um ser humano, e como ser humano nós somos capazes de tudo. Somos capazes de mover o mundo. E para os profissionais, cuidado, que o que vocês falam, de fato, reflete na nossa vida. Daquilo que a gente não vai conseguir, daquilo que a gente não é capaz. Vocês são pontes, então agem como pontes, não como barreiras. E para a sociedade, a neurodiversidade, ela veio para trazer transformação e somar, não é? Então, dê oportunidade para que a gente possa, juntos, fazer diferença e fazer diferente. É isso. Obrigada, Nath. Obrigada, Selma. Obrigada, Fábio Souza. O depoimento de vocês hoje, com certeza, inspirou e motivou e fez com que mais pessoas acreditem na luta pelos direitos das pessoas com autismo em nossa sociedade. Acreditando, sim, que as pessoas com autismo têm as suas dificuldades, suas limitações, mas têm as suas habilidades e são capazes, como disse a Selma, de fazer aquilo que ele tem potencial para fazer. E é isso que a gente deve respeitar, a sua diferença, que na realidade é isso que eu penso que falta para a nossa sociedade, né? Olhar o outro que é diferente, respeitando essa diferença e não comparando com as outras pessoas típicas da nossa sociedade. Porque quando eu comparo, né, eu só vou achar que é de menor valor no outro. E quando eu olho a partir daquilo que é singular daquela pessoa, então eu passo a respeitá-lo. Eu queria agradecer, né, pela participação dos alunos do curso de especialização em TEA-TD aqui da UFT, que são muitos participando aqui na live, e muitos mostrando o quanto foi gratificante ouvi-los nesta noite. Agradecer também a participação dos integrantes da ONG Amora, aqui de Belém do Pará, da qual eu faço parte, e que a Nath também conhece, né, o trabalho da ONG Amora, que muito tem realizado ações significativas para que as pessoas com autismo e seus familiares vejam seus direitos respeitados. A ONG Amora vanguardeia muitas lutas dentro do nosso estado, e eu penso que, da mesma forma como cada um de vocês tem sido a marca da luta pelos direitos da pessoa com autismo em nossa sociedade. Então, assim, a gente se despede agradecendo a participação de vocês e a contribuição e compartilhar experiências vivenciadas por vocês que nos fortalecem, né? Principalmente nós que somos familiares de pessoa com TEA, né? Eu falo isso porque eu sou vó de uma criança autista de 3 anos e na fala de vocês me via à mente vários momentos em que eu saio com meu neto e a gente já vê características específicas e as pessoas olham achando estranho, mas quando eu vejo esses olhares, eu não procuro, ele é autista, não, eu digo, ele é uma
criança com curiosidade de conhecer. E ele precisa se permitir e que nós possamos permiti-lo conhecer e explorar o mundo. Não é assim com as outras crianças? Assim deve ser com as pessoas autistas. Por quê? Só porque ele é diferente? Não. Nós devemos lutar para que eles sejam respeitados em nossa sociedade. E assim, com a fala de vocês, que muito nos marcou essa noite, né, nós encerramos esse ciclo de palestras do projeto PEA-TUDIC com o tema Inclusão de Pessoa Autista no Mercado de Trabalho. O nosso muito obrigado e boa noite a todos e a todas. Boa noite. Um super beijo de Jujuba e tchau, tchau.